Bem, muito obrigado, Larry. É ótimo estar de volta à bela Davos, na Suíça, e poder falar para tantos líderes empresariais respeitados, tantos amigos, poucos inimigos, e todos os convidados ilustres. É realmente um verdadeiro quem é quem, posso dizer isso. Vim ao Fórum Econômico Mundial deste ano com notícias verdadeiramente fenomenais da América. Ontem marcou o primeiro aniversário da minha posse e hoje, após 12 meses de volta à Casa Branca, nossa economia está prosperando, o crescimento está explodindo, a produtividade está disparando, os investimentos estão crescendo, as rendas estão aumentando, a inflação foi derrotada. A fronteira que antes era aberta e perigosa, agora está fechada e praticamente impenetrável. E os Estados Unidos estão no meio da reviravolta econômica mais rápida e dramática da história do nosso país. Sob o governo Biden, a América foi assolada pelo pesadelo da estagflação, ou seja, baixo crescimento e alta inflação, uma receita para a miséria, o fracasso e o declínio. Mas agora, após apenas um ano das minhas políticas, estamos testemunhando exatamente o oposto. Praticamente sem inflação e com um crescimento econômico extraordinariamente alto. Um crescimento que acredito que vocês verão em breve um país nunca viu antes. Talvez nenhum país jamais tenha visto antes. Nos últimos 3 meses, a inflação subjacente foi de apenas 1,6%. Enquanto isso, o crescimento do quarto trimestre está projetado para ser de 5,4%, muito maior do que qualquer um, exceto eu e alguns outros, havia previsto. Desde a eleição, o mercado de ações bateu 52 recordes. Em um ano, foram 52 recordes, acrescentando 9 trilhões de dólares às aposentadorias, 401 capos e economias. As pessoas estão indo muito bem e estão satisfeitas comigo. Desde o início da minha posse, nós conseguimos retirar mais de 1.200.000 pessoas do programa de Vale Alimentação. E depois de 4 anos em que Biden obteve resultados inferiores. No nosso país, pense nisso, 1 trilhão ou menos que isso. Em 4 anos garantimos compromissos para 18 trilhões de dólares e achamos que os números finais estarão mais próximos de 20 trilhões em investimentos. Isso nunca foi feito por nenhum país em nenhum momento, nem de perto. Pouco mais de um ano atrás, sob os radicais democratas de esquerda, éramos um país morto. Agora somos o mais quente. País em qualquer lugar do mundo. Na verdade, a economia dos Estados Unidos está crescendo a um ritmo 2 vezes maior do que o projetado pelo FMI em abril passado. E com minhas políticas de crescimento e tarifas deveria ser muito maior, eu realmente acredito que podemos estar muito acima disso. E isso são ótimas notícias e é ótimo para todas as nações. Os EUAs são o motor econômico do planeta. E quando a América prospera, o mundo inteiro prospera. Essa tem sido a história. Quando as coisas dão errado de vez, vocês nos seguem para baixo e nos seguem para cima, e estamos num ponto em que nunca estivemos antes. Não achei que conseguiríamos fazer isso tão rápido. Me surpreendeu pensar que demoraria mais de um ano, ou até mais. Mas aconteceu muito rápido. Esta tarde, discutiremos como alcançamos esse milagre econômico, como elevaremos o padrão de vida de nossos cidadãos a níveis nunca antes vistos e como vocês também, e os lugares de onde vêm, podem prosperar seguindo o nosso exemplo. Porque, francamente, certos lugares na Europa já nem são mais reconhecíveis. Eles não são reconhecíveis. Podemos discutir sobre isso, mas não há discussão. Os amigos voltam de lugares diferentes. Eu não quero ofender ninguém. E dizem, eu não reconheço o lugar. E isso não é de forma positiva, é de uma forma muito negativa. E eu amo a Europa e quero ver a Europa prosperar, mas ela não está indo na direção certa. Nas últimas décadas, tornou-se consenso em Washington e capitais europeias que a única forma de expandir uma economia moderna era com mais gastos públicos, migração em massa e importações sem fim.
O consenso era que os chamados trabalhos sujos e a indústria pesada deveriam ir para outros lugares, que a energia barata e acessível daria lugar ao golpe verde e que países seriam sustentados importando populações de terras distantes. Esse foi o caminho que a administração de Joe Biden e outros governos ocidentais seguiram de forma muito tola, virando as costas para tudo aquilo que torna as nações ricas, poderosas e fortes. Há muito potencial em várias nações. O resultado foram déficits recordes no orçamento e comércio, além de um déficit soberano crescente, impulsionados pela maior migração em massa da história. Nunca se viu nada igual. Francamente, partes do mundo estão sendo destruídas diante de nós, e os líderes nem entendem o que ocorre. E aqueles que entendem não estão fazendo nada. Especialistas previram que meus planos para acabar com esse modelo fracassado desencadeariam recessão global e inflação, mas provamos que estavam errados. Na verdade, é justamente o contrário. Em um ano, nossa agenda produziu uma transformação como a América não via há mais de 100 anos. Em vez de fechar usinas de energia, estamos abrindo novas. Em vez de construir turbinas eólicas ineficazes e deficitárias, estamos desmontando-as e não aprovando nenhuma. Em vez de dar mais poder aos burocratas, estamos demitindo-os. E eles estão saindo e conseguindo empregos no setor privado, ganhando 2 ou 3 vezes mais do que ganhavam no governo. Então eles começaram me odiando quando os demitimos e agora me adoram. Em vez diretamente de aumentar os impostos sobre os produtores nacionais, façam com que paguem pelos danos que causaram. Em 12 meses, removemos mais de 270 mil burocratas da folha de pagamento federal, a maior redução em um único ano no emprego público desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ninguém esperava por isso, mas não tivemos escolha para tornar o país grandioso. Você não pode ter todos os empregos federais. Reduzimos os gastos federais em 100 bilhões de dólares e cortamos o déficit orçamentário em 27% em um único ano. Vai cair ainda mais do que isso. Estamos reduzindo drasticamente a inflação em relação aos recordes atingidos durante o governo Biden. Todo mês ela subia e subia cada vez mais. Eu fiz a promessa firme de cortar 10 regulações que já estão antigas para cada 129 existentes, para cada uma das novas regulações que forem oficialmente aprovadas. Então, toda vez que apresentam uma nova regulação, eliminamos pelo menos 10. Mas a média é 129. Em julho, aprovamos os maiores cortes fiscais da história, incluindo isenção de impostos sobre gorjetas, horas extras e previdência social para nossos idosos. Também oferecemos depreciação total imediata. Essa é a que eles gostam. E depreciação acelerada para todos os novos equipamentos e investimentos em capital para ajudar as empresas a expandirem e transferirem a produção para a América. Eles gostam tanto disso que constroem uma fábrica e conseguem deduzir imediatamente. Tudo isso em vez de esperar de 38 a 41 anos como era antigamente. Isso é um milagre acontecendo. Ninguém achava que isso seria feito por qualquer país e foi o que tornou o meu primeiro mandato o mais bem-sucedido período de 4 anos que já tivemos do ponto de vista financeiro. E agora nós aumentamos isso. Este é um programa de 10 anos, não de 1 ano. Mas você pode deduzir tudo em 1 ano. Antes eram de 38 a 41 anos. Com as tarifas, reduzimos radicalmente nosso déficit comercial crescente, que era o maior da história mundial. Estávamos perdendo mais de $1 trilhão todo ano. E era simplesmente desperdiçado. Estava indo para o lixo. Mas em 1 ano, eu reduzi nosso déficit comercial mensal em impressionantes 77%. E tudo isso sem inflação, algo que todos diziam ser impossível. Havia algumas pessoas brilhantes que realmente achavam que eu estava fazendo a coisa certa. Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Agora todos acham que estou fazendo a coisa certa porque eles
Em mais de 150 bilhões de dólares, a produção doméstica de aço aumentou em 300 mil toneladas por mês e vai dobrar nos próximos 4 meses. Está dobrando e triplicando, e temos usinas siderúrgicas sendo construídas por todo o país. Ninguém achou que veria isso. A construção de fábricas aumentou 41%, e esse número realmente vai disparar agora. Porque é isso. Conseguem suas aprovações e nós demos aprovações muito rápidas. Nesse processo, firmamos acordos comerciais históricos com parceiros abrangendo 40% de todas as exportações dos Estados Unidos da América. Troca. Algumas das maiores empresas em países do mundo, nós também temos países como parceiros. As nações europeias, o Japão, a Coreia do Sul são nossos parceiros. Eles fecharam negócios enormes conosco, especialmente no setor de petróleo e gás. E esses acordos impulsionam o crescimento e fazem com que os mercados de ações disparem, não apenas no EUARA, mas praticamente todos os países que vieram fechar um acordo. Porque como vocês aprenderam, quando os Estados Unidos crescem, vocês acompanham. Isso realmente se tornou um padrão. Nos Estados Unidos, eu interrompi as políticas energéticas que destroem a nação, aumentam os preços e enviam empregos e fábricas para os maiores poluidores do mundo. Eles são de fato poluidores sob o sonolento Joe Biden. Novas concessões domésticas de petróleo e gás caíram 95%. Pense nisso. E eles se perguntam, por que a gasolina estava subindo tão rápido? Na verdade, a gasolina chegou a ultrapassar $5 por galão e, em alguns lugares, $7 por galão. E mais de 100 grandes usinas de energia foram violentamente fechadas por pessoas incompetentes que não faziam ideia do que estavam fazendo. Sob minha liderança, a produção de gás natural está no maior nível de todos os tempos, de longe. A produção de petróleo aumentou em 730 mil barris por dia, e só na semana passada conseguimos 50 milhões de barris da Venezuela. A Venezuela foi um lugar incrível por muitos anos, mas depois eles pioraram com suas políticas. Há 20 anos era um grande país e agora tem problemas, mas estamos ajudando eles. Esses 50 milhões de barris, vamos dividir com eles e eles vão ganhar mais dinheiro. Eles conseguiram sobreviver por muito tempo. A Venezuela vai se sair fantasticamente bem. Agradecemos toda a cooperação que temos recebido. Recebemos uma ótima cooperação assim que o ataque terminou. O ataque terminou e eles disseram, vamos fazer um acordo. Mais pessoas deveriam fazer isso. Mas a Venezuela vai ganhar mais dinheiro nos próximos 6 meses do que ganhou nos últimos 20 anos. Todas as grandes empresas de petróleo estão entrando conosco. É impressionante. É lindo de ver. A liderança do país tem sido muito boa. Eles têm sido muito inteligentes. O preço da gasolina agora está abaixo de $2,50 por galão em muitos estados. $2,30 por galão na maioria dos estados. E em breve estaremos com uma média de menos de $2 por galão. Em muitos lugares já está ainda mais baixo, $1,95 por galão. Diversos estados estão a $1,99, números que ninguém ouvia há anos. Na verdade, desde a minha última administração, conseguimos baixar para esses valores. Assinei uma ordem autorizando a aprovação de muitos novos reatores nucleares. Estamos investindo pesado em energia nuclear. Eu não era muito fã porque não gostava do risco, do perigo, mas eles têm o quê? O progresso que fizeram com a energia nuclear é inacreditável e o avanço em segurança que alcançaram é incrível. Estamos realmente investindo no mundo da energia nuclear e agora podemos tê-la a bons preços e de forma muito segura. E estamos liderando o mundo em IA por uma grande margem. Estamos muito à frente da China, eu acho. O presidente Xi respeita o que fizemos, em parte porque permiti que essas grandes empresas construíssem esses edifícios enormes para construir sua própria capacidade elétrica.
Eles estão construindo suas próprias usinas de energia, o que somado é mais do que qualquer país, em qualquer lugar do mundo está fazendo. Recentemente li um artigo no Wall Street Journal dizendo que a China está criando tanta energia, e eles realmente estão, tenho que admitir. Mas nós estamos criando tanto ou mais e estamos deixando que eles façam isso. Tenho muito orgulho disso. Foi ideia minha. Eu disse, vocês não podem criar tanta energia assim. Precisávamos de mais que o dobro da energia atualmente disponível no país só para cuidar das usinas de IA. E eu disse, não podemos fazer isso. Temos um sistema de rede antigo. E eu tive a ideia, vocês sabem, vocês são brilhantes, vocês têm muito dinheiro. Vamos ver o que vocês conseguem fazer. Vocês podem construir suas próprias usinas de geração de energia elétrica. E eles me olharam, eles não acreditaram em mim. Todos os nomes que estão, eu acho, nesta sala agora, se querem saber a verdade, eles não acreditaram. E eu disse, não, vocês não conseguem. Eles voltaram 2 semanas depois e não tinham a usina. Eles disseram, achamos que você estava brincando. Eu disse, não só não estou brincando, como vocês vão ter suas aprovações em 2 semanas. Eu sempre digo que energia nuclear vai levar 3 semanas. Mas a maioria continua indo para o petróleo e gás. Eles até estão recorrendo ao carvão em alguns casos. Por causa da minha vitória esmagadora nas eleições, os Estados Unidos evitaram o colapso energético catastrófico que atingiu todas as nações europeias, que seguiram a farsa do Green News, talvez o maior golpe da história. A farsa do Green News, turbinas eólicas por toda parte, destroem sua terra. Cada vez que aquilo gira, você perde $1.000. Você deveria ganhar dinheiro com energia, não perder dinheiro. Aqui na Europa, vimos o destino que a esquerda radical tentou impor à América. Eles tentaram muito. A Alemanha agora gera 22% menos eletricidade do que em 2017. E não é culpa do atual chanceler. Ele está resolvendo o problema. Ele vai fazer um ótimo trabalho. Mas o que fizeram antes dele chegar lá, acho que é por isso que ele chegou lá. E os preços da eletricidade estão 64% mais altos. O Reino Unido produz apenas 1/3 de toda a energia de todas as fontes que produzia em 1999. Pense nisso, 1/3. E eles estão sentados em cima do Mar do Norte, uma das maiores reservas do mundo, mas não a utilizam. E essa é uma das razões pelas quais a energia deles atingiu níveis catastroficamente baixos com preços igualmente altos. Preços altos, níveis muito baixos. Pense nisso, 1/3. E você está sentado em cima do Mar do Norte e eles gostam de dizer, bem, você sabe, isso está esgotado. Não está esgotado. Tem para 500 anos. Eles nem sequer encontraram o petróleo. O Mar do Norte é incrível. Eles não deixam ninguém perfurar. Ambientalmente proíbem perfurações. Eles tornam impossível para as companhias de petróleo operarem. Eles ficam com 92% das receitas. Então as companhias de petróleo dizem, não podemos fazer isso. Eles vieram me procurar. Há algo que você possa fazer? Eu quero que a Europa vá bem. Eu quero que o Reino Unido vá bem. Sentados sobre uma das maiores fontes de energia do mundo e eles não a utilizam. Na verdade, os preços da eletricidade deles dispararam 139%. Há turbinas eólicas por toda a Europa. Há turbinas eólicas por toda parte. E elas são um fracasso. Uma coisa que percebi é que quanto mais turbinas eólicas um país tem, mais dinheiro esse país perde e pior ele está. A China fabrica quase todas as turbinas eólicas. Mesmo assim, não vi fazendas eólicas na China. Já pensou? É uma boa perspectiva. A China é muito esperta. Criam, eles as vendem por uma fortuna. Eles vendem para as pessoas tolas que compram. Mas eles mesmos não usam. Eles instalam algumas grandes fazendas eólicas, mas não as utilizam. Eles só as instalam para mostrar às pessoas como poderiam ser. Elas não giram, elas não fazem nada. Eles usam uma coisa chamada carvão, principalmente. A China aposta no carvão, eles apostam no petróleo e no gás. Eles estão começando a olhar um pouco para a energia nuclear e estão indo muito bem. Eles ganham uma fortuna vendendo os moinhos de vento, porém, e eu realmente acho que eles não ficariam surpresos se isso parasse. Eles ficam chocados que isso continue acontecendo.
Eles são muito amigáveis comigo. Eles ficam chocados que as pessoas continuem comprando essas malditas coisas. Eles mataram os pássaros, eles arruinaram suas paisagens. Fora isso, aliás, eu acho que eles são fabulosos. Pessoas estúpidas compram elas. As consequências de políticas tão destrutivas têm sido evidentes, incluindo menor crescimento econômico, padrões de vida mais baixos, taxas de natalidade menores, migração socialmente mais disruptiva e maior vulnerabilidade a adversários estrangeiros hostis, e forças armadas muito menores. Os Estados Unidos se importam muito com o povo da Europa. Nós realmente nos importamos. Quero dizer, veja, eu sou descendente da Europa, Escócia e Alemanha. 100% escocesa, minha mãe, 100% alemão, meu pai. E acreditamos profundamente nos laços que compartilhamos com a Europa como civilização. Quero vê-la prosperar. É por isso que questões como energia, comércio, imigração e crescimento econômico devem ser preocupações centrais para qualquer um que queira ver um Ocidente forte e unido, porque a Europa e esses países precisam fazer a sua parte. Eles precisam sair A cultura que eles criaram nos últimos 10 anos. É horrível o que eles estão fazendo consigo mesmos. Eles estão se destruindo. São lugares lindos. Queremos aliados fortes, não aliados seriamente enfraquecidos. Queremos que a Europa seja forte. No fim das contas, essas são questões de segurança nacional e talvez nenhum tema atual torne a situação mais clara do que o que está acontecendo atualmente com a Groenlândia. Você gostaria que eu dissesse algumas palavras sobre a Groenlândia? Eu ia deixar isso de fora do discurso, mas pensei, acho que teria sido muito mal avaliado. Tenho um enorme respeito tanto pelo povo da Groenlândia quanto pelo povo da Dinamarca. Enorme respeito. Mas todo aliado da OTAN tem a obrigação de ser capaz de defender seu próprio território. E o fato é que nenhuma nação ou grupo de nações está em posição de garantir a segurança da Groenlândia além dos Estados Unidos. Somos uma grande potência, muito maior do que as pessoas sequer imaginam. Acho que eles descobriram isso há 2 semanas na Venezuela. Vimos isso na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca caiu para a Alemanha após apenas 6 horas de combate e foi totalmente incapaz de se defender. Ou seja, os Estados Unidos foram então obrigados. Fizemos isso, sentimos a obrigação de fazê-lo, de enviar nossas próprias forças para manter o território da Groenlândia e protegê-lo. Fizemos isso a um grande custo e despesa. Eles não tiveram a menor chance de conseguir e tentaram. A Dinamarca sabe disso. Nós literalmente montamos bases na Groenlândia para a Dinamarca. Lutamos pela Dinamarca. Não estávamos lutando por mais ninguém. Estávamos lutando para salvá-la para a Dinamarca. Um grande e belo pedaço de gelo. É difícil chamar aquilo de terra. É um grande pedaço de gelo. Mas salvamos a Groenlândia e impedimos com sucesso que nossos inimigos ganhassem espaço em nosso hemisfério. Então fizemos isso também por nós mesmos. E depois da guerra que vencemos de forma grandiosa, sem nós. Agora, talvez você falasse um pouco de japonês. Depois da guerra, devolvemos a Groenlândia para a Dinamarca. Quão estúpidos fomos por fazer isso? Mas fizemos. Mas devolvemos. Mas quão ingratos eles são agora? Então agora nosso país e o mundo enfrentam riscos muito maiores do que jamais enfrentaram antes por causa de mísseis, por causa do nuclear, por causa de armas de guerra sobre as quais eu nem posso falar. Há 2 semanas viram armas nunca vistas, nem sequer atiraram contra nós. Perguntaram, o que houve? Estava tudo desorganizado. Eles disseram, nós os temos na mira. Aperte o gatilho. E nada aconteceu. Absolutamente nenhum míssil defensivo antiaéreo chegou a ser disparado. Teve um que subiu cerca de 10 metros e caiu bem ao lado das pessoas que o lançaram. Eles disseram, o que diabos está acontecendo? Esses sistemas de defesa foram feitos pela Rússia e pela China.
Então eles vão ter que voltar à prancheta, eu acho. A Groenlândia é um território vasto, quase totalmente desabitado e não desenvolvido, que está indefeso em uma localização estratégica chave entre os Estados Unidos, Rússia e China. É exatamente aí que ela está, certo? Bem no meio. Não era importante quase. Quando devolvemos, sabe, quando devolvemos não era a mesma coisa que é agora. Não é importante por nenhum outro motivo, sabe? Todo mundo fala sobre os minerais. Existem tantos lugares. Não existe terra rara, não existe tal coisa como terra rara. Existem processos de refinamento raros, mas também existem muitas terras raras. E isso é para chegar a essa terra rara. Você precisa atravessar centenas de metros de gelo. Esse não é o motivo pelo qual precisamos disso. Precisamos disso por questões estratégicas nacionais. Segurança e segurança internacional. Essa enorme ilha desprotegida é, na verdade, parte da América do Norte, na fronteira norte do hemisfério ocidental. Esse é o nosso território. Portanto, é um interesse central de segurança nacional dos Estados Unidos da América. E, de fato, tem sido nossa política há centenas de anos impedir que ameaças externas entrem em nosso hemisfério. E temos feito isso com muito sucesso. Nunca fomos tão fortes quanto somos agora. É por isso que presidentes americanos tentam comprar a Groenlândia há quase 2 séculos. Você sabe, há 2 séculos eles vêm tentando fazer isso. Eles deveriam ter ficado com ela depois da Segunda Guerra Mundial, mas tinham outro presidente. Tudo bem. As pessoas pensam de forma diferente. No entanto, agora é muito mais necessário do que era naquela época. Em 2019, a Dinamarca disse que gastaria mais de 200 milhões de dólares para fortalecer as defesas da Groenlândia. Mas, como vocês sabem, eles gastaram menos de 1% desse valor. 1%, não há sinal da Dinamarca lá. E digo isso com grande respeito pela Dinamarca, cujo povo eu amo, cujos líderes são muito bons. É somente os Estados Unidos que podem proteger essa imensa massa de terra, esse enorme pedaço de gelo, desenvolvê-lo e melhorá-lo, tornando-o bom e seguro para a Europa e bom para nós. E é por isso que estou buscando negociações imediatas para, mais uma vez, discutir a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos, assim como adquirimos muitos outros territórios ao longo da nossa história, assim como muitas nações europeias fizeram. Eles adquiriram, não há nada de errado nisso, muitas delas. Algumas, na verdade, foram no sentido contrário, se você observar. Algumas tinham grande e vasta riqueza, grandes e vastas terras ao redor do mundo. Elas foram no sentido contrário. Elas voltaram para onde começaram. Isso também acontece, mas algumas crescem. Mas isso não seria uma ameaça para a OTAN. Isso aumentaria muito a segurança de toda a aliança da OTAN. Os Estados Unidos são tratados de forma muito injusta pela OTAN. Quero dizer a vocês que, se pensarem bem, ninguém pode contestar isso. Nós damos tanto e recebemos tão pouco em troca. E eu tenho sido um crítico da OTAN por muitos anos. E ainda assim, eu fiz mais para ajudar a OTAN do que qualquer outro presidente, de longe do que qualquer outra pessoa. Vocês não teriam a OTAN se eu não tivesse me envolvido no meu primeiro mandato. A guerra com a Ucrânia é um exemplo. Estamos a milhares de milhas de distância, separados por um oceano gigante. É uma guerra que nunca deveria ter começado, e não teria começado se a eleição presidencial do Seakaja de 2020 não tivesse sido fraudada. Foi uma eleição fraudada. Agora todo mundo sabe disso, eles descobriram. Em breve, pessoas serão processadas pelo que fizeram. Deveria ser notícia de última hora. Foi uma eleição fraudada. São inaceitáveis. Exigem-se fronteiras fortes, eleições seguras e imprensa livre. Eu sempre digo isso. Fronteiras fortes, eleições livres e justas e uma mídia justa. A mídia é terrível. É muito corrupta. É muito tendenciosa, mas um dia vai se endireitar porque está perdendo toda a credibilidade. Pense nisso, quando eu entrei com uma vitória esmagadora, uma vitória gigantesca, venci todos os 7 estados decisivos, venci o voto popular, venci tudo. E eles só recebem cobertura negativa da imprensa. Isso significa que não tem credibilidade nenhuma
E se eles quiserem ter credibilidade, vão ter que ser justos. Então você precisa de uma imprensa justa, mas também precisa desses outros elementos. E eu herdei uma situação terrível, terrível. Se você olhar, a fronteira estava aberta, a inflação estava fora de controle. Tudo estava ruim nos Estados Unidos quando assumi o cargo. Mas também herdei uma confusão com a Ucrânia e a Rússia, algo que nunca teria acontecido. E eu conheço o Putin muito bem. Ele e eu conversávamos sobre a Ucrânia, era o xodó dele, mas ele não ia fazer nada. Eu disse, Vladimir, você não vai fazer isso. Ele jamais faria isso. Foi terrível. Eu via isso acontecendo mesmo depois de sair. Biden deu à Ucrânia e à OTAN 350 bilhões de dólares, uma quantia impressionante, 350 bilhões de dólares. Eu cheguei e, assim como na fronteira sul, assim como na inflação, assim como na nossa economia, eu disse, uau, este lugar está com problemas, ou seja, nosso país. Todas essas coisas estavam fora de controle. Mas a fronteira estava fora de controle. Nós consertamos isso com a fronteira mais forte do mundo. E agora já estou trabalhando nesta guerra há 1 ano, período durante o qual resolvi outras 8 guerras. Índia, Paquistão, eu estive lá, resolvi outras guerras que estavam acontecendo. Vladimir Putin me ligou, Armênia, Azerbaijão. Ele disse, não acredito que você resolveu essa. Elas já duravam 35 anos. Eu resolvi em 1 dia e o presidente Putin me ligou. Ele disse, você sabe, lutei 10 anos nessa guerra sem sucesso. Por favor, resolva a sua guerra. Não se preocupe com aquela. O que os Estados Unidos ganham com todo esse trabalho? Todo esse dinheiro, além de morte, destruição e enormes quantias de dinheiro indo para pessoas que não valorizam o que fazemos. Eles não valorizam o que fazemos. Falando sobre a OTAN, estou falando sobre a Europa. Eles é que têm que lidar com a Ucrânia. Nós não temos. Os Estados Unidos estão muito longe. Temos um oceano grande e lindo nos separando. Não temos nada a ver com isso. Até eu aparecer, a OTAN só deveria pagar 2% do PIB, mas eles não estavam pagando. A maioria dos países não estava pagando nada. Os Estados Unidos estavam pagando praticamente 100% da OTAN. E eu fiz isso parar. Eu disse, isso não é justo. Mas então, o mais importante, eu fiz a OTAN pagar 5% e agora eles estavam pagando e agora eles estão pagando. Algo que ninguém dizia ser possível. Eles diziam, nunca vamos passar de 2%. Mas eles foram para 5% e agora estão pagando os 5%. Eles não pagaram os 2% e agora estão pagando os 5%. E estão mais fortes por isso e têm uma excelente. Aliás, secretário-geral, nunca pedimos nada e nunca recebemos nada. Provavelmente não vamos receber nada, a menos que eu decida usar força e poder excessivos, onde seríamos, francamente, imparáveis. Mas eu não vou fazer isso, ok? Agora todo mundo está dizendo, que bom. Provavelmente essa foi a maior declaração que eu fiz, porque as pessoas achavam que eu usaria força. Eu não preciso usar força. Eu não quero usar força. Eu não vou usar força. Tudo o que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia. Bem, nós já o tínhamos como fiduciário, mas o devolvemos respeitosamente à Dinamarca há pouco tempo. Depois de termos derrotado os alemães, os japoneses, os italianos e outros na Segunda Guerra Mundial, nós devolvemos para eles. Éramos uma força poderosa naquela época, mas somos uma força muito mais poderosa agora. Após ter reconstruído as Forças Armadas no meu primeiro mandato e continuar a fazê-lo até hoje, temos um orçamento de 1,5 bilhões de dólares. Navios de guerra. O navio de guerra é 100 vezes mais poderoso do que os grandes navios de guerra que você viu na Segunda Guerra Mundial, aqueles navios grandes, magníficos e imponentes, o Missouri, o Iowa, o Alabama, porque eles pensaram que talvez pudéssemos tirá-los da naftalina. Eles disseram, não, senhor,
Esses navios são 100, pense nisso, 100 vezes mais poderosos do que aquelas enormes e magníficas obras de arte que você viu tantas vezes no passado, que ainda vê na televisão. Você diz, uau, que força! 100 vezes cada navio, 100 vezes mais poderoso do que os grandes navios de guerra do passado. Então esse foi o fim da história da naftalina. Então, o que tiramos da OTAN foi nada, exceto proteger a Europa da União Soviética e agora da Rússia. Quero dizer, nós os ajudamos por tantos anos, nunca recebemos nada, exceto que pagamos pela OTAN. E nós pagamos por muitos anos até eu chegar. Na minha opinião, nós pagamos 100% da OTAN porque eles não estavam pagando suas contas. E tudo o que estamos pedindo é conseguir a Groenlândia, incluindo o direito de propriedade e posse, porque você precisa da propriedade para defendê-la. Você não pode defendê-la com um contrato de arrendamento. Primeiro, legalmente, não é defensável dessa forma, de jeito nenhum. E segundo, psicologicamente, quem diabos quer defender um contrato de licença? Ou pelo menos que é um grande pedaço de gelo no meio do oceano, onde se houver uma guerra, grande parte da ação acontecerá nesse pedaço de gelo. Pense nisso. Aqueles mísseis estariam voando bem sobre o centro desse pedaço de gelo. Tudo o que queremos da Dinamarca para a segurança nacional e internacional e para manter nossos potenciais inimigos muito energéticos e perigosos afastados, é essa terra onde vamos construir a maior cúpula dourada já construída. Estamos construindo uma cúpula dourada que só pela sua própria natureza vai defender o Canadá. O Canadá recebe muitas coisas de graça de nós, aliás. Eles também deveriam ser gratos, mas não são. Eu assisti ao seu primeiro-ministro ontem, ele não estava tão grato. Eles deveriam ser gratos a nós. O Canadá existe por causa dos Estados Unidos. Lembre-se disso, Mark, da próxima vez que fizer suas declarações. O que fizemos por Israel foi incrível, mas isso não é nada comparado ao que planejamos para os Estados Unidos, o Canadá e o resto do mundo. Vamos construir uma cúpula como nenhuma outra. Nós fizemos isso por Israel. E a propósito, eu disse ao BBB, pare de levar o crédito pela cúpula. Essa é a nossa tecnologia. Essas são as nossas coisas. Mas eles tiveram muita coragem, eram bons combatentes e fizeram um bom trabalho. E nós eliminamos a ameaça nuclear do Irã como ninguém pode acreditar. Ninguém jamais viu nada igual. Aquela Venezuela derrubando Salome, eliminando al-Baghdadi quando ele tentou restabelecer o ISIS. Fizemos muito. Eu fiz muitas coisas grandes, todas perfeitamente executadas. Tudo foi perfeito. Tudo foi executado perfeitamente. Alguém me disse que um especialista militar falou, senhor, tudo o que você fez foi executado perfeitamente. Eu disse, eu sei. Então, outros presidentes gastaram, de forma tola ou não, trilhões e trilhões de dólares na OTAN e não receberam absolutamente nada em troca. Nós nunca pedimos nada. Sempre foi uma via de mão única. Agora eles querem que a gente os ajude com a Ucrânia. E deixe-me dizer, nós vamos... Na semana passada, se você viu, eram 10 mil soldados. Mas no mês passado foram 31 mil soldados mortos. 31 mil, isso corresponde ao tamanho desta sala multiplicado pelo número de pessoas nesta sala multiplicado por 30. Pense nisso. 30 mil soldados morreram em um mês. No mês anterior foram 27 mil. No mês anterior eram 28 mil. No mês anterior a esse foram 25 mil. É um banho de sangue lá e é isso que eu quero parar. Não ajuda os Estados Unidos. Mas essas são almas, são jovens, jovens mesmo, parecem com vocês, parecem com alguns de vocês, bem aqui na primeira fila. Eles vão para a guerra, seus pais ficam tão orgulhosos. Ah, lá vai ele. E depois volta. 2 semanas depois, eles recebem uma ligação. A cabeça do seu filho foi explodida. Se eu quero acabar com isso. É uma guerra horrível. É a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Se continuarem assim, vão superar a Segunda Guerra Mundial.
Os números são impressionantes. Quantas pessoas eles perderam? Eles não querem falar sobre isso. Ucrânia e Rússia perderam quantidades enormes. E eu estou lidando com o presidente Putin e acredito que ele quer fazer um acordo. Estou lidando com o presidente Zelensky e acho que ele quer fazer um acordo. Vou me encontrar com ele hoje. Ele pode estar na plateia agora. Mas eles precisam acabar com essa guerra porque muita gente está morrendo desnecessariamente. Muitas almas estão sendo perdidas. É o único motivo pelo qual estou interessado em fazer isso. Mas ao fazer isso, estou ajudando a Europa. Estou ajudando a OTAN. E até alguns dias atrás, quando falei com eles sobre a Islândia, eles me adoravam. Eles me chamavam de papai, não é? Da última vez, um homem muito inteligente disse, ele é o nosso papai. Ele está comandando tudo. Eu fiquei comandando tudo. Passei de comandar tudo para ser uma pessoa terrível. Mas agora o que estou pedindo é um pedaço de gelo, frio e mal localizado, que pode desempenhar um papel vital na paz mundial e na proteção do mundo. É um pedido muito pequeno comparado ao que demos a eles por muitas décadas. No entanto, o grande problema com a OTAN é que nós estaremos lá por eles 100%, mas não tenho certeza absoluta se eles fariam o mesmo. Estariam lá por nós se nós os chamássemos, senhores, estamos sendo atacados, estamos sob ataque de tal e tal nação. Eu conheço todos eles muito bem, não tenho certeza de que eles estariam lá. Eu sei que estaríamos lá por eles, mas não sei se eles estariam lá por nós. Então, com todo o dinheiro que gastamos, com todo o sangue, suor e lágrimas, eu não sei se eles estariam lá por nós. Eles não estão lá por nós na Islândia, isso eu posso te dizer. Quero dizer, nosso mercado de ações teve a primeira queda ontem por causa da Islândia, então a Islândia já nos custou muito dinheiro, mas essa queda é troco comparado ao quanto já subiu. E nós temos um futuro inacreditável nesse mercado de ações. Esse mercado de ações vai dobrar, vamos chegar a 50 mil, e esse mercado de ações vai dobrar em um período relativamente curto de tempo, por causa de tudo o que está acontecendo. Mas este é um bom exemplo depois de dar à OTAN e às nações europeias trilhões e trilhões de dólares em defesa. Eles compram nossas armas. Nós fabricamos as melhores armas do mundo, mas agora vamos produzi-las mais rápido, muito mais rápido. Você viu isso. Eu coloquei um limite nos salários. Depois proibi recompras de ações e várias outras coisas que eles estavam fazendo. Quero dizer, eles ganhavam 50 milhões de dólares, mas levavam 3 anos para te entregar um míssil Patriot. Eu disse, isso não é bom. Meu motorista pode fazer um trabalho melhor do que isso. E ele ganha um pouco menos que 50. Eles recebem salários altos. Se eles vão ganhar esses salários altos, vão ter que produzir muito mais rápido. A boa notícia é que temos o melhor equipamento do mundo. Agora vamos começar a produzi-lo muito mais rápido. Eles vão construir mais fábricas. E todo o dinheiro arrecadado com a recompra de ações será investido na construção de fábricas. Não estamos mais permitindo a recompra de ações por empresas do setor de defesa. Eles vão construir novas fábricas para produzir machados de guerra, patriotas. Temos os melhores equipamentos. F-35, F-47 e o novo que está chegando. Dizem que é o avião de combate mais devastador de todos os tempos. Quem sabe? Eles chamaram de 47. Se eu não gostar, vou tirar o 47 dele. Fico me perguntando por que chamaram de 47. Vamos ter que pensar sobre isso. Mas se eu não gostar, vou tirar esse 47. Mas dizem que é o estágio 6. Dizem que é o primeiro avião do estágio 6. Indetectável, como nossos bombardeiros B-2 eram indetectáveis. Eles voaram bem acima do Irã. Eles eram indetectáveis. E fizeram o trabalho deles e caíram fora de lá. Então queremos um pedaço de gelo para proteção mundial e eles não querem dar. Nunca pedimos mais nada e poderíamos ter ficado com aquele pedaço de terra, mas não ficamos. Então eles têm uma escolha. Vocês podem dizer sim e ficaremos muito agradecidos, ou podem dizer não e nós vamos lembrar. Uma forte e uma América segura significa uma OTAN forte. E é por isso que estou trabalhando todos os dias para garantir que nossas forças armadas sejam muito poderosas. Nossas fronteiras estão muito fortes. E, acima de tudo, nossa economia é forte porque a segurança nacional exige segurança econômica e prosperidade econômica. E nós temos a melhor que já tivemos.
Biden e seus aliados destruíram nossa economia e nos deram talvez a pior inflação da história americana. Dizem que faz 48 anos. Como eu digo, para sempre, mas acho que 48 anos é o equivalente a para sempre. Se são 48 anos ou para sempre, é terrível. Custando à família típica $33 mil. O que eles fizeram com este país nunca, jamais deve ser esquecido. Ainda é cedo, mas ele tem que ser considerado de longe o pior presidente que já tivemos. A caneta automática fez grande parte do estrago. A caneta automática, ele foi o presidente da caneta automática, porque eu não acredito que um presidente em sã consciência teria assinado o tipo de coisas que ele assinou. Mas agora os preços dos alimentos, da energia, das passagens aéreas, das hipotecas, do aluguel e dos pagamentos de carros estão todos caindo e estão caindo rápido. Herdamos uma bagunça, mas fizemos um trabalho incrível em 12 meses. Com minha política de nação mais favorecida, os preços dos remédios caem em até 90% conforme o cálculo. Você também poderia dizer 5, 6, 7, 800%. Há duas formas de calcular. Mas temos uma política de nação favorecida que todo presidente queria, nenhum presidente conseguiu. Eu consegui. E outras nações aprovaram. Eu tive que usar tarifas para conseguir isso porque eles disseram que de jeito nenhum. Em outras palavras, um comprimido que custa 10% em Londres custa $130. Pense, custa $10 em Londres, custa $130 em Nova York ou em Los Angeles. Eu diria, poxa, isso é ruim. Amigos meus diziam, sabe, a gente vai para Londres, você pode comprar essas coisas por quase nada. A gente viaja o mundo todo, comprávamos por quase nada. A América subsidiava todas as nações porque os presidentes deixavam isso acontecer. Ficou muito difícil. Então, quando eu liguei, Emmanuel Macron, eu o vi ontem com aqueles óculos de sol lindos. O que diabos aconteceu? Mas eu o vi agindo de forma bastante durona. No entanto, ele costumava pagar $10 por cada um daqueles comprimidos. E eu disse, Emmanuel, eu tenho. Todas as grandes farmacêuticas concordam. Não foi fácil. Eles são duros e inteligentes. Eles vinham se safando desse golpe há muito tempo, mas desistiram. Mas eles disseram, você nunca vai conseguir que os países aprovem isso. Perguntei por quê. Eles não vão. Diziam, não pagaremos mais nada. Leve o resto para os Estados Unidos. Então, ao longo dos anos, eles continuaram iguais. Nós só aumentávamos, e quero dizer, pagávamos 13, 14, 15 vezes mais do que certos países pagavam. Então eu disse, não, eles vão aprovar, com certeza. Então você nunca vai conseguir que eles aprovem isso. Eu disse, garanto. Comecei com o Emmanuel, que deve estar na sala, e eu gosto deles. Difícil de acreditar, não é? E eu disse, Emmanuel, você vai ter que aumentar o preço desse comprimido para $20, talvez 30. Pense nisso. Isso significa que é uma duplicação dos medicamentos prescritos. Pode ser uma triplicação, pode ser uma quadruplicação. Não é fácil. Não, Donald, eu não vou fazer isso. Eu disse, sim, você vai com certeza. Ele disse, não. Você está me pedindo para dobrar. Eu disse, Emmanuel, você está se aproveitando dos Estados Unidos há 30 anos com medicamentos prescritos. Você realmente deveria fazer isso, e você vai fazer. Eu não tenho dúvida. Na verdade, tenho 100% de certeza de que você vai... Não, eu não vou fazer isso porque ele tem que... Para ser justo com ele tem que dobrar ou triplicar. Porque o mundo, sendo um lugar maior do que os Estados Unidos, não é como se você encontrasse no meio do caminho. Você só precisa subir um pouco. E nós baixamos muito, eles sobem um pouco, nós baixamos muito, então estamos em $130, eles estão em 10. Então eles podem ter que ir para 20 ou 30, não mais do que isso. Eu disse, Emmanuel, você vai dobrar ou triplicar? Não, ele disse. Aqui está a história de Emmanuel. A resposta é, você vai fazer isso, vai fazer rápido, e se não fizer, eu vou colocar uma tarifa de 25 em tudo que... Isso é cerca de 10 vezes mais do que estou pedindo. E você vai fazer isso. Eu não quero tornar isso público, mas você pode me obrigar a fazer isso. Não, Donald, eu vou fazer. Eu vou fazer.
Isso me levou, em média, 3 minutos. Um país dizendo a mesma coisa. Você vai fazer isso. Todos disseram, não, eu não vou fazer isso. Você está me pedindo para dobrar o custo dos medicamentos prescritos. Eu disse, está certo porque vocês têm nos passado para trás. Por 30 anos. E eles disseram, não vamos fazer isso. Eu disse, tudo bem. Na segunda-feira de manhã, vamos colocar uma tarifa de 25, 30, 50. Eu dei números diferentes para países diferentes. Estamos falando também de segurança nacional. Não pode falhar. Nós não vamos subsidiar o mundo inteiro. E todos esses países concordaram em fazer isso. Então, uma das maiores coisas que eu fiz é o fato de que agora somos a nação mais favorecida. Pagaremos o menor preço do mundo inteiro. Assim, os preços dos nossos medicamentos vão cair impressionantes 90%. Novamente, você poderia dizer 1000%, 2000%. Depende da maneira como você quer descobrir. Mas vamos seguir o que as notícias falsas preferem, porque soa melhor assim. Você consegue imaginar uma redução de 90%? Parece muito pior, mas os preços dos medicamentos vão cair drasticamente em todos os países. E eu agradeço que estejam fazendo isso, mas para ser justo, eles fizeram isso. Sem tarifas, eu não teria conseguido realizar isso. Após uma queda de $3.000 sob o governo Biden, a renda real nos Estados Unidos aumentou em $2.000, $3.000 e até mesmo $5.000 ou mais. Ter uma casa própria sempre foi um símbolo de saúde e vigor da sociedade americana, mas esse objetivo ficou fora do alcance de milhões e milhões de pessoas na era Biden, porque as taxas de juros subiram demais. Hoje estou tomando medidas para trazer de volta esse alicerce do sonho americano. Nos últimos anos, gigantes de Wall Street e empresas de investimento institucionais, muitos de vocês estão aqui, muitos de vocês são bons amigos meus, muitos de vocês são apoiadores. Desculpem por fazer isso com vocês. Me desculpem mesmo. Mas vocês aumentaram os preços das casas comprando centenas de milhares de residências unifamiliares, e isso tem sido um ótimo investimento para eles, muitas vezes representando até 10% das casas no mercado. Sabe, o mais louco é que uma pessoa não pode obter depreciação em uma casa, mas quando uma empresa compra, ela consegue depreciação. Ok, isso é algo que também vamos ter que pensar a respeito. Eu não sei se muita gente pensa sobre isso. Você compra uma empresa, eles compram 500 casas, eles compram, centenas de milhares, eles compram 500 casas, eles podem sofrer depreciação. Uma pessoa sua trabalha e compra uma casa, eles não podem. Mas as casas são construídas para pessoas, não para empresas. E os Estados Unidos não se tornarão uma nação de inquilinos. Não vamos fazer isso. Por isso assinei uma ordem executiva proibindo grandes investidores institucionais de comprarem casas unifamiliares. Isso simplesmente não é justo para o público. Eles não conseguem comprar uma casa. E estou pedindo ao Congresso que transforme essa proibição em lei permanente e acho que eles vão fazer isso. Uma das maiores barreiras para economizar para o pagamento inicial tem sido o aumento da dívida no cartão de crédito. A margem de lucro das empresas de cartão de crédito agora ultrapassa 50%, uma das maiores. E eles cobram taxas de juros de 28%, 30%, 31%, 32% dos americanos. O que aconteceu com a usura? Então, para ajudar nossos cidadãos a se recuperarem do desastre de Biden, tudo causado por esse presidente horrível, simplesmente horrível, estou pedindo ao Congresso que limite as taxas de juros dos cartões de crédito a 10% por um ano. Isso vai ajudar milhões de americanos a economizar para comprar uma casa. Eles não fazem ideia de que estão pagando 28%. Eles atrasam um pouco o pagamento e acabam perdendo a casa. É terrível. Para liberar inovação, economia e financiamento, também estou trabalhando para garantir que a América continue sendo a capital mundial das criptomoedas. E para isso, no ano passado, assinei a histórica Lei Gênios. Agora, o Congresso está trabalhando muito nisso. Estrutura do mercado cripto, legislação, Bitcoin, todos eles, que espero assinar em breve, abrindo novos caminhos para que os americanos alcancem a liberdade financeira. E eu fiz isso por 2 motivos. Primeiro, achei que era bom politicamente, e foi mesmo. Recebi um apoio político tremendo.
Mas mais importante ainda, a China também queria esse mercado. É igual ao que eles querem com a IA. E nós temos esse mercado, acho que está bem garantido. Se eu não tivesse feito isso, você sabe, o Biden era totalmente contra. Até antes da eleição, quando perceberam que, sabe, havia milhões de pessoas votando contra ele por causa das criptomoedas. E de repente eles passaram a gostar muito disso. Mas já era tarde demais. Eles perderam a chance. Mas é algo politicamente popular. Mas mais importante ainda, temos que garantir que a China não tome o controle disso. E uma vez que eles tenham esse controle, não vamos conseguir recuperar. Então, é uma honra ter feito isso. Por fim, instruir instituições apoiadas pelo governo a comprar até 200 bilhões de dólares em títulos hipotecários para reduzir as taxas de juros. E em breve anunciarei um novo presidente do Fed. Acho que ele fará um ótimo trabalho. Então ele cedeu uma parte disso. Ele realmente cedeu isso. Então temos algo, conseguimos algo, mas alguém que é muito respeitado. Todos eles são respeitados. Todos eles são ótimos. Todos que entrevistei são ótimos. Acho que todos poderiam fazer um trabalho fantástico. O problema é que eles mudam depois que conseguem o cargo. Eles mudam, sabe, eles dizem tudo o que eu quero ouvir. E então eles conseguem um emprego, eles ficarão presos por 6 anos. Eles conseguem um emprego e de repente vamos aumentar um pouco as taxas. Eu o chamo de senhor, mas preferimos não falar sobre isso. É incrível como as pessoas mudam depois que conseguem um emprego. É uma pena. Uma espécie de deslealdade, mas eles têm que fazer o que acham certo. Temos um presidente péssimo no momento, Jerome. Tarde demais, Powell. Ele está sempre atrasado. E ele está muito atrasado com as taxas de juros, exceto antes da eleição, quando ele estava perfeitamente bem para o outro lado. Então, teremos alguém excelente e esperamos que ele faça um bom trabalho. Na semana passada, a taxa média de juros para financiamentos imobiliários de 30 anos caiu para menos de 6% pela primeira vez em muitos anos. Outro fator importante no aumento dos custos de habitação foi a invasão em massa de nossas fronteiras. E eu preciso dizer uma coisa sobre habitação, porque ninguém nunca diz isso. Eu sou muito protetor com as pessoas que já possuem uma casa, dos quais temos milhões e milhões e milhões. E como tivemos um período tão bom, o valor das casas aumentou tremendamente. E essas pessoas ficaram ricas. Elas não eram ricas. Elas ficaram ricas por causa da casa delas. E toda vez que você torna cada vez mais acessível para alguém comprar uma casa por um preço baixo, na verdade você está prejudicando o valor dessas casas, obviamente, porque uma coisa funciona em conjunto com a outra. E eu não quero fazer nada que vá prejudicar o valor das pessoas que possuem uma casa e que pela primeira vez na vida estão andando pelas ruas de qualquer cidade em que estejam. Muito orgulhosas de que sua casa vale 500 mil, 600 mil, 700 mil dólares. Agora, se eu realmente quisesse destruir o mercado imobiliário, eu poderia fazer isso muito rápido e as pessoas que já têm casas, em alguns casos elas hipotecaram suas casas e a hipoteca seria muito baixa. E de repente a hipoteca encarece e elas perdem a casa. Não vou prejudicar. Converso com o Scott e o Howard pelo trabalho fantástico de ambos e com toda a minha equipe. E eu sempre digo, olha, você sabe, eu posso acabar com o mercado, podemos reduzir as taxas de juros a certo nível, queremos muito isso, é natural, isso é bom para todo mundo. Você sabe, na queda das taxas de juros, nós deveríamos estar pagando uma taxa de juros muito mais baixa do que estamos. Deveríamos estar pagando a menor taxa de juros de qualquer país do mundo, porque sem os Estados Unidos você não tem um país. Quero dizer, se eu tive um caso com a Suíça, aconteceu de estarmos na Suíça. Talvez eu te conte uma história rápida. Mas eles não pagavam nada. Eles fazem relógios lindos, ótimos relógios, Rolex, todos eles. Eles não pagavam nada aos Estados Unidos quando enviavam seus produtos para cá. E nós tínhamos um déficit de 41 bilhões de dólares, 41 bilhões com esse lugar maravilhoso. Sobrevoei o país, não é bonito? Então eu disse, vamos colocar uma tarifa de 30% neles para que a gente recupere uma parte disso, não tudo de jeito nenhum. Ainda temos um déficit, um grande déficit. Temos 41 milhões de dólares. Isso é um grande déficit.
Vamos colocar uma tarifas diferentes em lugares diferentes. Todos vocês participam disso, né? Em alguns casos são vítimas disso, mas no final é algo justo. E a maioria de vocês percebe isso. Mas colocamos uma tarifa de 30% na Suíça, e aí o caos totalmente inesperado começou. Eles estavam ligando, quero dizer, vocês não iam acreditar. Lugar incrível, brilhante. Mas eu não percebia que eles só são bons por nossa causa. E há tantos outros exemplos, provavelmente em outros lugares também, mas a maior parte do dinheiro que eles ganham é por nossa causa, porque nunca cobramos nada deles. Então eles vêm, vendem seus relógios, sem tarifas, sem nada, vão embora e faturam 41 bilhões de dólares só conosco. Então eu disse, não podemos fazer isso, então vou levantar essa questão. Ainda teria um déficit considerável, mas aumentei para 30%. E acho que primeiro-ministro, não presidente, acho que primeiro-ministro ligou, uma mulher, e ela era muito repetitiva. Ela disse, não, você não pode fazer esses 30%. Você não pode fazer isso. Nós somos um país pequeno. Eu disse sim, mas vocês têm um déficit grande. Vocês podem ser pequenos, mas têm um déficit maior do que países grandes. Ela disse, não, por favor, você não pode fazer isso. Ela continuava dizendo a mesma coisa repetidamente. Nós somos um país pequeno. Eu disse, mas vocês são um país grande em termos de... E ela simplesmente me irritou, para ser honesto com você. E eu disse, tudo bem. Obrigado, senhora. Agradeço. Não faça isso. Muito obrigado, senhora. Que eu coloquei 39%. E aí o inferno realmente se instaurou. E eu recebia visitas de todos. A Rolex veio me visitar. Todos vieram me ver. Mas eu percebi e reduzi a dose porque não quero causar dor. Gente, eu não quero magoá-los. E nós reduzimos para um nível mais baixo, o que não significa que não vá subir, mas reduzimos para um nível mais baixo. Mas agora eles pagam a tarifa. Mas percebi que temos muitos lugares assim, onde as pessoas estão fazendo fortuna graças aos Estados Unidos, sem a participação dos Estados Unidos. Eles não estariam produzindo nada. Pense bem, a Suíça lucrou 41 bilhões de dólares com a gente. E como ela disse, é um lugar pequeno. E eu percebi com isso, eu estava tão... Porque ela era muito agressiva. E foi nessa conversa que percebi que os Estados Unidos estão mantendo o mundo inteiro à tona. Muitos lugares, eu poderia citar 6, 7 lugares só entre as pessoas desta pequena região. Eu conheço todos eles, eles são meio que... Eles estão olhando para baixo, eles não querem me ver, eles não querem me encarar nos olhos, mas estão se aproveitando de todo mundo, se aproveitaram dos Estados Unidos. Mas eu fui muito justo e coloquei uma tarifa neles e ficou tudo bem. Mas percebi que sem a gente não existe mais Suíça. Sem nós, nenhum dos países aqui representados estaria aqui. E queremos trabalhar com os países, queremos trabalhar com eles, não queremos destruí-los. Poderia ter dito 39% ou 40%. Poderia ter dito uma tarifa de 70%. Dinheiro com a Suíça. Mas a Suíça provavelmente teria sido destruída financeiramente. Eu não quero fazer isso, mas nós deveríamos estar pagando a menor taxa de juros de todos. Espero que o Scott esteja ouvindo isso, porque nós deveríamos estar pagando a menor taxa de juros de todos. Sem nós, a maioria dos países nem sequer funciona. E ainda tem o fator de proteção. Sem o nosso exército, que é de longe o melhor do mundo. Sem o nosso exército, vocês teriam ameaças que jamais vocês não acreditariam. Vocês não acreditariam. Vocês não têm ameaças por nossa causa. E isso é por causa da OTAN. Outra coisa, e eu tenho que dizer isso porque é muito importante antigamente, e eu costumava dizer, agora sou o mais jovem da sala. Agora estou entre os mais velhos, odeio dizer isso. Eu não me sinto velho, mas estou entre os mais velhos. Mas eu me lembro que não faz muito tempo, 20, 25 anos atrás, quando saía uma boa notícia sobre, digamos, os Estados Unidos tinham um ótimo trimestre. Os Estados Unidos tiveram um ótimo mês. Todas as ações subiam e era assim que deveria ser.
Agora, quando dizem que os Estados Unidos tiveram um trimestre recorde, é inacreditável como está indo bem. Todas as ações despencam porque dizem, ah não, inflação, inflação. Eles vão aumentar as taxas de juros e aumentam mesmo. Algumas dessas pessoas estúpidas, como o Powell, aumentam as taxas de juros. E o que eles fazem é impedir que você tenha sucesso. Antigamente, quando tínhamos um ótimo trimestre, um ótimo mês, ótimos lucros, qualquer coisa boa, qualquer boa notícia, o mercado de ações subia. É assim que deveria ser. Precisamos fazer isso de novo porque é assim que tem que ser. Agora, quando temos um ótimo mês, eles querem acabar com isso como fizemos. Mais de 5%. As pessoas ficaram surpresas. Deveríamos fazer 20%. Poderíamos fazer 25%. Quando anunciamos bons números, e o motivo é que eles estão tão apavorados com a inflação. E crescimento não significa inflação. Já tivemos um crescimento tremendo com inflação muito baixa. Na verdade, o crescimento pode combater a inflação, né, o crescimento adequado. Então, queremos voltar aos dias em que anunciamos ótimos números, porque vamos anunciar algo fenomenal. Você sabe, todas essas fábricas que estão sendo construídas em ritmo recorde, milhares de empresas estão sendo criadas agora. Lembre-se, 18 trilhões de dólares estão sendo investidos. Acho que o segundo número é 3. E esse era o número da China há muitos anos. Investimentos no país vindos de fora. 18 trilhões de dólares, ninguém nunca viu isso. Esse é dinheiro entrando e construindo coisas, fábricas. Milhares de empresas estão sendo criadas, milhares. Centenas de grandes fábricas de automóveis estão voltando para os Estados Unidos. Elas estão vindo do Canadá, estão vindo do México, do Japão. O Japão está vindo e construindo fábricas aqui. Para evitar tarifas, eles estão vindo da China. Eles estão vindo de todas as partes do mundo. Temos mais fábricas de carros sendo construídas agora do que jamais tivemos, até mesmo na época de ouro dos anos 1940 e 1950. E elas são maiores. Eles não fazem mais reformas, onde pegavam uma fábrica antiga, demoliam e construíam uma fábrica totalmente nova, super moderna. Mas isso está acontecendo em níveis que ninguém jamais viu. Em 2024, os Equois construíram menos de 2 milhões de novas casas. Mas Biden admitiu mais de 8 milhões de novos imigrantes. E esses dias acabaram. Em 2025, pela primeira vez em 50 anos, os Estados Unidos tiveram migração reversa. Nossa, isso foi bom. E esses eram criminosos que estavam sendo retirados do nosso país porque permitiram que pessoas entrassem aqui vindas de prisões, de gangues, traficantes de drogas, assassinos. 11.888 assassinatos. Já conseguimos retirar a maioria deles. E então aí se apanha de gente estúpida da leadership em Minnesota. Na verdade, estamos ajudando muito Minnesota, mas eles não reconhecem isso. A maioria dos lugares, sim. Sabe, Washington, D.C. é o lugar mais seguro dos Estados Unidos atualmente. Era um lugar muito perigoso para se caminhar. E agora você pode caminhar com sua esposa e seus filhos bem no meio da cidade neste exato momento. Washington, D.C. é o mais seguro possível. Devo admitir que era um dos lugares mais perigosos. Enviamos os militares, a Guarda Nacional. Em 2 meses estava ótimo. Em 3 meses torna-se um lugar realmente ótimo, seguro e bonito. Até já foi limpo. Os grafites desapareceram. As cercas desapareceram. Não precisamos mais nos preocupar com cercas. Em todos os lugares a grama está cortada. E em muitos casos foi substituída por grama nova. Tudo vai acontecer na primavera, mas Washington D.C. está linda novamente e é segura. Novos restaurantes estão abrindo. Estão todos fechando. Agora você não consegue entrar em um restaurante. Restaurantes em Washington, D.C. Todas essas cidades também estão reabrindo em Memphis, Tennessee e Nova Orleans, Louisiana. Estaremos lá por 3 semanas. Está cortado. Reduzimos a criminalidade em 64% em apenas 1 mês, praticamente sem crimes na região. Podemos fazer isso em todo o mundo. Vamos ajudar as pessoas na Califórnia. Queremos uma sociedade sem crimes. Eu sei que Gavin esteve aqui. Eu me dava muito bem com Gavin quando eu era presidente. Gavin é um cara legal. E nós faríamos isso se ele precisasse, eu faria sem hesitar. Adoraria ver. Nós os ajudamos bastante em Los Angeles, principalmente no início do meu mandato, quando eles tiveram alguns problemas. Mas adoraríamos fazer isso.
Vou dizer o seguinte, se eu fosse um governador democrata ou algo do tipo, eu ligaria para o Trump. Eu diria, entrem, façam-nos ficar bem na fita, porque estamos reduzindo a criminalidade a zero. E estamos prendendo pessoas, criminosos de carreira que só vão fazer coisas ruins. E estamos levando isso de volta para seus países. Mas onde já fizemos isso, os resultados foram incríveis e temos capacidade para fazer isso em níveis muito maiores. Estamos cortando o auxílio social e outros benefícios governamentais para imigrantes ilegais e determinei que, a partir de agora, não haverá mais pagamentos para a cidade santuário, porque elas são, na verdade, santuários para criminosos. Na verdade, eles estão protegendo criminosos. Os mentalmente insanos. Eles esvaziaram seus hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos. E apesar disso, temos os menores índices de criminalidade que já tivemos na história do país. Acabou de sair. Mas, igualmente importante, estamos reprimindo mais de 19 bilhões de dólares em fraudes que foram roubados por bandidos somalis. Você acredita nisso? Eu sempre digo, essas são pessoas de QI baixo. Como entram em Minnesota e roubam tudo? Temos um bom local de piratas, mas os tiramos da água como fazemos com barcos de drogas. Não pirateiam muitos barcos ultimamente. Você percebeu? Quando eles saem nesses barcos, querem tomar um petroleiro de 1,5 bilhão de dólares carregado de petróleo? E eles dizem, vamos explodir seu barco? Eles têm armas poderosas. Você acerta-o. As companhias de seguro estão apavoradas, então dizem, apenas entregue o barco para eles. Vamos dar dinheiro para eles em vez disso. E eu não faço isso. Nós simplesmente os explodimos para fora da água, nós os vemos saindo. Nós os tiramos da água à força. Não temos mais tantos piratas assim. Temos? Eles não vão ficar lá por muito tempo. Reduzimos os ataques aos barcos carregados de drogas, inclusive submarinos. Você acredita que eles realmente compram pequenos? Eles chamam de mini submarinos muito rápidos. Eles são feitos para drogas. Já derrubamos 2 deles. Os democratas dizem que eles estavam pescando. Eu diria que você arruinou o fim de semana de pesca de alguém. Um submarino não é um barco de pesca. Você não pesca. Mas reduzimos as drogas transportadas pela água, pelos oceanos, pelo mar em 97,2%. Pense nisso. E eu realmente digo, quem diabos são esses 3%? Porque eu não gostaria de estar pilotando um desses barcos. Nós os derrubamos e agora vamos começar por terra. Vamos acabar com tudo. A terra é a parte fácil. O que fizemos no mar é incrível e isso é graças ao nosso grande exército. A situação em Minnesota nos lembra que o Ocidente não pode importar em massa culturas estrangeiras, que nunca conseguiram construir uma sociedade bem-sucedida por conta própria. Quero dizer, estamos recebendo pessoas da Somália, e a Somália é um fracasso, não é uma nação. Não tem governo, não tem polícia, não tem indústria, não tem nada. E então temos essa congressista falsa, de quem acabaram de noticiar que vale 30 milhões de dólares. Você acredita nisso? Ilhan Omar, falando sobre a Constituição, me proporciona, ela vem de um país que nem é um país, e está nos dizendo como devemos conduzir a América. Não vai conseguir se safar disso por muito mais tempo, pode acreditar. A explosão de prosperidade, conclusão e progresso que construiu o Ocidente não veio do nosso código tributário, veio, em última análise, da nossa cultura muito especial. Essa é a herança preciosa que a América e a Europa têm em comum. Nós a compartilhamos, mas precisamos mantê-la forte. Precisamos nos tornar mais fortes, mais bem-sucedidos e mais prósperos do que nunca. Precisamos defender essa cultura e redescobrir o espírito que elevou o Ocidente das profundezas da Idade das Trevas ao auge da realização humana. Vivemos em um período de mudanças incríveis. É um momento inacreditável, mas precisamos aproveitar o tempo em que estamos. Em nossas mãos estão tecnologias que nossos ancestrais mal poderiam. Quero dizer, eles nem poderiam sonhar com algumas das coisas que vemos hoje. E são produzidas tão rapidamente, quero dizer, IA 2 anos atrás, ninguém nunca tinha ouvido falar desse termo e agora todo mundo fala sobre isso. E ela pode ter um propósito muito bom, também pode ter um propósito perigoso e por isso precisamos ficar atentos.
Algumas coisas extraordinárias estão acontecendo por causa disso. Estamos liderando por uma grande margem. Estamos indo muito bem. Mas oportunidades maiores e mais grandiosas do que nunca na história da humanidade estão bem diante de nós. Somos pioneiros nesta sala. Muitos de vocês aqui são verdadeiros pioneiros. Vocês são realmente pessoas brilhantes, brilhantes. Só o fato de conseguirem um ingresso já é brilhante, porque há cerca de 50 pessoas para cada assento. Eu não sei o que. Esse é o Larry. Tudo o que o Larry toca vira ouro. Ele fez isso ser um grande sucesso, mas vocês estão nesta sala e alguns de vocês são os maiores líderes do mundo. Vocês têm as mentes mais brilhantes do mundo. E o futuro é ilimitado, e em grande parte por causa de vocês. E precisamos proteger vocês, precisamos valorizar vocês. Eu sempre digo que precisamos valorizar nossas pessoas brilhantes, porque não há muitas delas. Então, juntos, com confiança, ousadia e persistência, vamos elevar nosso povo, fazer nossas economias crescerem, defender nosso destino comum e construir um futuro para nossos cidadãos. Um futuro mais ambicioso, mais empolgante, mais inspirador e maior do que o mundo já viu. Estamos em posição de fazer coisas que ninguém jamais sequer imaginou antes. E muitas das pessoas nesta sala são aquelas que estão fazendo isso acontecer. E quero parabenizá-los e estou com vocês o tempo todo. Vocês podem fazer coisas que ninguém mais consegue sequer imaginar. Então, parabenizo você pelo seu enorme sucesso. E os Estados Unidos estão de volta, maiores, mais fortes e melhores do que nunca. E nos vemos por aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Era para ser uma conversa agradável ao redor da lareira, senhor presidente. Sim. Isso tudo é excelente. Agora estou pronto. Eu consegui, sim. Você facilitou muito o trabalho do moderador. Obrigado, senhor presidente, pelo seu discurso. Eu tenho algumas perguntas de acompanhamento, se não se importar. Eu acho que não devo começar com a Groenlândia, talvez. Vou começar com a economia. Muito, muito bem. Mas como sustentar esse crescimento daqui para frente? Porque sempre há uma recessão à espreita, logo ali na esquina. Em economias e recessões, às vezes você é pego de surpresa. Mesmo com pessoas brilhantes, não há nada que se possa fazer a respeito. Um exemplo foi a Covid. Tínhamos uma economia funcionando em níveis que ninguém jamais tinha visto nos meus primeiros 2 anos e meio, 3 anos. E então ouvi a palavra pandemia, não Covid. Eles chegaram a esse nome ao longo do tempo. Não vamos entrar nesse assunto, mas eu ouvi a palavra pandemia e tive uma pesquisa divulgada que era tão forte bem antes disso. E eu estava com os 2 melhores pesquisadores, McLaughlin e Fabrício. Disseram, George Washington e Abraham Lincoln, se eles voltassem e concorressem como presidente e vice-presidente, eles me disseram para ficar bastante atento, porque algo realmente ruim está acontecendo agora na China. Há corpos espalhados por toda Wuhan, bem ao redor daquele certo prédio do qual falamos. Eu sempre disse que veio de Wuhan, veio mesmo de Wuhan. E eram sacos de cadáveres. Vimos isso por satélite. E disseram, estão acontecendo coisas estranhas na China. E assim começou. E acabamos com a Covid e o mundo inteiro sofreu. Fizemos um trabalho fenomenal com a Operação Warp Speed, sem o devido reconhecimento por essa, uma das maiores façanhas militares de todos os tempos. Fizemos um ótimo trabalho, usamos nosso exército, usamos muitas pessoas. Mas às vezes você é atingido por coisas, não há nada que possa fazer, você é pego de surpresa por coisas assim. E nós superamos isso. E no momento em que saí, o mercado de ações estava operando em um nível bem mais alto do que antes da chegada da Covid. Eu chamei isso de uma grande conquista, mas as coisas acontecem, coisas ruins acontecem. O que podemos evitar são as guerras se formos inteligentes. Isso podemos evitar. Isso depende de ser inteligente e de ter pessoas inteligentes do outro lado.
porque guerras são as piores de todas. Guerras são piores do que qualquer coisa. Mas nós podemos acabar com as guerras porque isso depende de nós. Mas coisas como poeira voando no ar de onde quer que a Covid venha, ou o que quer que apareça, às vezes é preciso ter um pouco de sorte. Mas estamos prestes a ter uma economia como nenhuma outra, não só neste país, mas em qualquer lugar. E você sabe, quando você ouve os tipos de números que eu posso te contar, o Scott Bessent estava comigo outro dia, e ele estava olhando para os números, ele disse, eu não consigo. E isso é tudo o que ele fez, praticamente a vida toda, praticamente a sua vida toda, Scott. Você não ia ser jogador de futebol americano, eu acho. O Scott não era tão bom no futebol americano, mas ele sempre foi bom com números, certo? E ele estava olhando para os números e ele disse, eu nunca vi nada assim. Estamos prestes a fazer coisas que nenhum outro país jamais fez. E você sabe, sorte, eu odeio dizer isso, mas precisamos de um pouco de sorte. Não queremos ser atingidos por algo que ninguém poderia imaginar. Quem poderia imaginar? Seríamos atingidos por uma pandemia. 100 milhões morreram na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, isso encerrou o conflito. Muita gente não conhece a gripe espanhola. A Primeira Guerra Mundial terminou porque todos os soldados estavam doentes. Os soldados adoeceram dos dois lados. A guerra estava em fúria e todos morriam de gripe espanhola, doentes como cães e sem conseguir lutar. Então você sabe, não dá para saber como aquilo teria terminado. Então nós realmente estamos prestes a ter o maior crescimento de qualquer grande país, acho que de qualquer país que já houve. Quando você olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos, é realmente impressionante. Obrigado. Uma coisa que talvez tire o seu sono à noite, eu sei que o senhor já não dorme muito mesmo, senhor presidente, é a dívida. O ZY. A dívida está alta, agora é o maior gasto do seu orçamento. Como sair logo desse impulso? O foco é o crescimento, ele é essencial. Se crescermos assim, passamos de 36 ou 37 trilhões de dólares. Passamos de ter uma dívida alta para uma dívida baixa. Mas também estamos cortando despesas tradicionalmente, com crescimento extraordinário. Acho que vamos sair dessa situação crescendo. Pagaremos a dívida. Arrecadamos muito com tarifas, justamente, e novamente as uso de forma criteriosa. Você sabe, a Suíça é um estudo de caso. Eu poderia ter conseguido muito mais. Eu poderia ter pedido muito mais. Mas estamos usando elas de forma criteriosa. Mas eu acho que o mais importante é o crescimento e depois cortar custos. Agora, se você olhar para Minnesota, 19 bilhões de dólares em fraudes e outras coisas. Pessoas indo para aeroportos, elas entraram no país, não tinham 10 centavos e estão saindo com centenas de milhares de dólares em dinheiro nas malas. Quando chegarmos a isso, né, e o Deojoy, a Pam, o Todd, e todas as pessoas que trabalham lá, e todas as pessoas que trabalham aqui, posso dizer que Scott Bessent está trabalhando nisso. É uma prioridade, certo? Você tem toda a sua equipe. Nós estamos lá procurando de onde esse dinheiro está vindo, quanto é. Pode ser mais de 19 bilhões de dólares. Você acredita nisso? Isso é só um estado. Se conseguíssemos eliminar 50% das fraudes, 50%, e deveríamos conseguir fazer melhor do que isso. Teríamos um orçamento equilibrado sem nem precisar falar de crescimento. Então, temos muitas opções, mas estamos trabalhando muito nisso. Isso é grande. Não são só protestos falsos de agitadores e insurrecionistas profissionais. É o que eles são, baderneiros profissionais. Mas também estamos observando de perto o dinheiro em Minnesota e em outros lugares. Eu acho, senhor presidente, também os 500 bilhões de dólares americanos investidos em inteligência artificial e nas tecnologias de fronteira no ano passado também impulsionaram o crescimento exponencialmente no ZWAR. A IA tem sido um grande fator. A IA é gigantesca. Quero dizer, o Mark Zuckerberg me mostrou uma fábrica onde ele a colocou sobre um mapa de Manhattan e ela era basicamente do tamanho de Manhattan. Isso não é. Eu disse, você brinca. Era uma fábrica com quilômetros de extensão muito alta. Não era alta como o Empire State Building, mas era alta. E literalmente cobria a maior parte de Manhattan. Uma grande fábrica, gastariam 50 bilhões nela. Eu disse, com 50 milhões faz-se um shopping pequeno. Se gastar 500 milhões, pode construir um bom shopping.
Mas como se gasta 50 bilhões? Quando olhei para aquilo, eu disse, acha que conseguirá por esse valor? É impressionante quando você conhece algumas das fábricas que vejo, e vejo todas elas tão grandes que permitimos que construam sua própria geração de energia desse jeito, sem problemas. Caso contrário, eles estariam reclamando. Mas temos um sistema de rede antigo. E não só isso, eles vão vender a um preço baixo o excesso de eletricidade que gerarem de volta para a nossa rede. Isso vai resolver problemas para estados que não têm eletricidade suficiente. Também sabemos que na área de IA há uma competição acirrada entre os EUA. Como a maior economia do mundo, 27% do PIB global e 5% da população mundial. Não está indo tão mal, e a China. E todos nós sabemos que essa competição é realmente difícil em IA. Eu sei que você está indo para uma visita de Estado à China em abril. Como você vê a relação EU-China hoje? Relacionamento seguindo em frente. Você consegue combinar essa competição acirrada também com colaboração? Então, sempre tive um relacionamento muito bom com o presidente Xi e com o presidente Putin. Falando, você sabe, das grandes potências. Mas sempre tive um relacionamento muito bom com o presidente Xi. Da China, ele é um homem incrível. O que ele fez é impressionante. Ele é muito respeitado por todos e eu também o respeito agora. Quer dizer, agora eu tenho coisas boas. Foi severamente interrompido pela Covid. Eu costumava chamá-lo de vírus chinês, mas ele disse, você acha que poderíamos usar um nome diferente? E eu decidi fazer isso porque, afinal, por que deveríamos ter um problema por causa disso? Mas eu faria isso. E eles eram puros diplomatas. Tornei-me diplomata pela primeira vez. Bem, sabe quem me ensinou isso? Marco Rubio. Ele disse, deixe-me ensinar-lhe sobre diplomacia. Ei, qualquer cara que consiga 100% dos votos, pense nisso. Ele conseguiu a aprovação tanto de democratas liberais quanto de republicanos da extrema-direita. Ele é o único. O próximo foi perdeu 45 votos, né? Mas ele recebeu todos os 100 votos. E a princípio, eu não fiquei feliz com isso. Eu disse, espere um minuto, não gosto disso. E agora parece que os democratas provavelmente gostariam de não ter feito isso. E o Marco tem sido fantástico. Marco, levante-se. Fez um ótimo trabalho como secretário de Estado. Ele será lembrado como o melhor na função. Scott. E temos a Suzy, que é a primeira chefe de gabinete mulher, e ela é a melhor chefe de gabinete também. E eu vejo Howard Lutnick, que eu sei que discursou, e Howard é fantástico. Alguns dos acordos que estamos fazendo são ótimos, e quero dar uma atenção especial, porque temos... Chris, você se levantou e falou, eu acho... Ele é o maior especialista em petróleo do mundo, porque eu ia colocar o Doug Burgum, que é fantástico. Não sei se o Doug está aqui. O Doug está aqui? Doug Burgum é fantástico. Ele disse, Senhor, há um homem melhor do que eu. E me apresentou ao Chris, e ele realmente é. Portanto, estamos extraindo mais petróleo e gás agora do que jamais extraímos, quase o dobro. É isso mesmo, Chris. Recebemos muita coisa da Venezuela. Assim estamos ótimos. O país vai muito bem. Temos pessoas excelentes. Obrigado. Vejo outras pessoas como o Steve Witkoff, o Jared e tanta gente. Estou encrencado porque quando eu voltar vai ter gente de cara fechada. Senhor, o senhor não me apresentou. Eu tenho tanta gente. E temos muitas das melhores pessoas do mundo. Eu conheço todos eles. Então não vou continuar porque ficaríamos aqui o dia todo. Obrigado, senhor. Presidente, também sabemos que o senhor é um negociador. E então, talvez voltando a falar um pouco mais sobre a Groenlândia e a Ucrânia, que tipo de acordo específico seria possível? Para encerrarmos, qual é a sua perspectiva sobre a relação existente entre os EUA e a Dinamarca? Porque, sabe, eu acho que você vê isso agora como uma negociação em andamento, ou... Bem, está custando a Dinamarca centenas de milhões por ano para mantê-lo funcionando. A Dinamarca é um país pequeno e as pessoas são maravilhosas. Mas, sabe, é muito caro, é um pedaço de gelo muito grande. E é muito importante, e quero dizer, não quero repetir o discurso, mas é muito importante que usemos isso para a segurança nacional e internacional. Isso pode criar um poder que tornará impossível para os maus fazerem qualquer coisa contra os que são considerados os bons. E é um grande bloqueio para a Europa, assim como, sabe, a Dinamarca deveria gastar centenas de milhões de dólares. Eles não gastaram o dinheiro, eles praticamente não gastaram nada.
Vamos ver o que acontece. Só digo isso, a OTAN tratou os Estados Unidos da América de forma muito injusta. Nunca pedimos nada e nunca sequer recebemos nada. Na verdade, cuidamos das necessidades da OTAN por anos e anos, o que eu sempre achei injusto, então fiz a OTAN pagar porque são países ricos. Mas acho que é hora da OTAN agir. Estamos ajudando eles com a Ucrânia. Sem nossa ajuda, Putin teria ido até o fim. Acho que conseguimos. Acho que com Putin, se quer saber a verdade, teríamos uma terceira guerra mundial se Kamala ou Joe tivessem sido eleitos. Com esses pensadores, acho que acabaríamos em uma terceira guerra mundial. Steve Witkoff tem lidado de forma incrível, mas não vamos ter uma terceira guerra mundial. Queremos que isso acabe agora. Acho que se eu não fosse eleito, isso poderia ter evoluído para uma terceira guerra mundial. Era uma situação muito, muito ruim. E ainda é, mas não é ruim desse jeito. É ruim porque tantos jovens estão sendo mortos. Quão perto você acha que está de um acordo sobre a Ucrânia? Tive o prazer de conversar com Steve Witkoff e Jared Kushner ontem. Eu sei que eles estão trabalhando duro nisso. Eu sei que eles também estão viajando. Agora, você vê isso muito próximo? Ou ainda... Odeio dizer isso, pensei que resolvi 8 guerras ou mais. E achei que essa seria uma das mais fáceis. Não a mais fácil, algumas eu resolvi em questão de horas, porque sou bom nessas coisas. As Nações Unidas deveriam fazer isso. Eu não deveria estar fazendo isso. Mas não importa, isso precisa ser feito. Salvando muitas vidas, estamos salvando milhões de vidas. Com Ucrânia e Rússia, há um ódio tremendo entre o presidente Zelensky e o presidente Putin. Isso nada é muito bom. Isso não é bom para acordos. Sabemos disso ao lidar. Há um ódio anormal. Dito isso, acho que a Rússia quer fazer um acordo, acho que a Ucrânia quer fazer um acordo. E vamos tentar fechar um acordo. Estamos chegando, Steve, acho que posso dizer que estamos razoavelmente próximos. O que acontece é que muitas vezes temos um acordo com a Rússia. A Rússia está pronta e o presidente Zelensky não aceita. Você viu isso quando ele estava no Salão Oval. Eu não fiquei satisfeito. E então temos o presidente Zelensky querendo fazer um acordo e Putin não quer fazer o acordo. É um equilíbrio muito difícil e é algo grande. E é simplesmente, sabe, para usar uma palavra, é um banho de sangue. É horrível. O que está acontecendo? É uma guerra de drones. Os drones estão matando, sabe, milhares de pessoas por semana, milhares. Precisamos fazer isso parar. Então acredito que eles estão em um ponto agora. Vou me encontrar com o presidente Zelensky mais tarde hoje. Acredito que eles estão em um ponto agora em que podem se reunir e fechar um acordo. E se não fizerem isso, são estúpidos. Isso vale para os dois. E eu sei que eles não são estúpidos, mas se não fizerem isso, aí sim serão estúpidos. Então, não quero insultar ninguém, mas vocês precisam fechar esse acordo. Muita gente está morrendo, não vale a pena. O presidente Sisi está sentado na primeira fila aqui. Ele falou mais cedo hoje e também elogiou você pelo acordo de Gaza. Acho que haverá uma assinatura de contrato amanhã. É claro que existem opiniões diferentes sobre isso, mas qual a importância que você atribui a essa assinatura no Conselho da Paz? E você acha que isso vai se manter? Você acha que agora vamos ver Gaza reconstruída e os bilhões de dólares do ZEUA, dólares investidos? Quer dizer, eu acho que temos paz no Oriente Médio. Existem algumas situações pontuais, como a do Hamas, e o Hamas concordou em entregar suas armas. Agora você sabe, eles nasceram com uma arma na mão, então não é fácil de fazer. Quando nasceram, já nasceram com um fuzil na mão. Não é algo fácil para eles, mas foi isso que concordaram em fazer. Eles têm que fazer isso. Saberemos, Jared, em 2 ou 3 dias, certamente em 3 semanas, se cumprirão. Se não o fizerem, serão eliminados muito rapidamente. Eles serão eliminados. Você sabe, temos 59 países nesse acordo de paz. Alguns estão fora do Oriente Médio ou próximos, mas tradicionalmente não fazem parte dele. Eles querem entrar para eliminar o Hamas. Eles querem entrar. Eles querem fazer tudo o que puderem. Há um problema com o Hezbollah no Líbano e vamos ver o que acontece lá. Mas isso é um problema. Mas existem essas pequenas faíscas, mas há paz no Oriente Médio. Se não tivéssemos eliminado com aqueles, acabamos de encomendar 25 dos mais modernos bombardeiros B-2. Pense neles entrando lá às 2 da manhã, sem lua ou luz. Cada uma daquelas bombas enormes atingiu seu alvo, bombas de 100 mil libras, todas elas. De um submarino a 300 mil milhas de distância, atingimos os alvos com Tomahawks, que são armas inacreditáveis.
Nós fizemos o nosso trabalho. Caso contrário, você nunca teria tido paz no Oriente Médio. Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar jamais teriam assinado acordos. Porque você teria essa nuvem negra, e a nuvem negra era o Irã com armas nucleares. O Irã, se não os tivéssemos parado, teria uma arma nuclear em 2 meses. Eles estavam muito perto de ter a arma nuclear e nós os atingimos com força. E foi uma aniquilação total. Eles podem tentar de novo, mas vão ter que tentar de uma área diferente, porque aquela área foi obliterada. Foi algo incrível que fizemos. E porque fizemos isso, conseguimos fazer a paz. Se não tivéssemos feito isso, Jared e Steve, não haveria chance de fazer a paz. Porque os países que citei e outros nunca poderiam ter concordado. Eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Nós tínhamos um valentão. O valentão era o Irã. O valentão do Oriente Médio, né? Por anos foi assim. Mas agora eles não são mais o valentão da região. Senhor presidente, eu sei que o senhor até teve que trocar de avião ontem à noite. Então eu imagino que você não tenha dormido muito, mas acho que você está Disto. Mas sua energia ainda está aí. Sei que você tem várias reuniões bilaterais. Eu sei perfeitamente que você também vai organizar uma recepção. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter voltado a Davos. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.